Cadê? Iniciando. Pronto. E aí, gente, bom dia mais uma vez. Parabéns a todos, né? Parabéns aí pela participação, pelas tarefas, pelas atividades, tudo realizado. Parabéns. Pronto, a partir de agora, gravando, né? Já pode colocar lá presente, né? No chat, para depois a gente tomar a frequência, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez, parabéns. Então, lembrado que a gente tinha falado já algumas semanas, algumas aulas anteriores, a gente tinha dito que o nosso assunto já tinha concluído. O assunto que a gente vinha trabalhando, o conteúdo que a gente vinha trabalhando, movimento circular já tinha concluído há algumas semanas. A aula passada, na semana anterior, na verdade, a gente estava só fazendo revisão, recapitulando, fazendo exercício. Na verdade, foi uma aula apenas para exercício, só para resolver questões, só para responder atividades, exercícios, para tirar algumas dúvidas de alunos que vinham sempre perguntando no chat, deixando suas dúvidas. Então, na aula anterior, a gente usou a aula para tirar dúvida, tranquilo? Resolvendo exercício. A aula de hoje, então, é assunto novo, conteúdo novo. Um novo conteúdo. E mais do que o conteúdo novo, mais do que assunto novo, hoje começa a nova parte da física que a gente já tinha anunciado desde o início da aula, desde o início lá do começo do ano. Vou até registrar aqui, hoje são que? Dia 17 de setembro de 2021, né? Então, os alunos aí atentos, os alunos dedicados, os alunos estudiosos aplicados, tem tudo anotado no caderno e é só recorrer aí, relembrar que no início do ano, no começo do ano, primeiro ano do ensino médio, a gente iniciou o programa passando todo o conteúdo para vocês, o programa do ensino médio. E a gente disse o seguinte, gente, no primeiro ano do ensino médio, basicamente nós estudamos em física tudo sobre movimento. Movimento. E em física, essa parte responsável por estudar movimento é chamada mecânica. E dissemos mais, a mecânica na física, responsável por estudar o movimento, ela subdivide em duas partes. Estão lembrados aí? Então, já valendo participação qualitativa, a primeira participação do dia. Hoje, gente, por ser um assunto novo, conteúdo novo, e mais, esse conteúdo novo é o assunto mais simples que vocês vão ver no primeiro ano. Talvez até em todo o ensino médio de física, o assunto mais simples, mais tranquilo de se trabalhar, mais fácil de se trabalhar é o assunto de hoje. Porque é um assunto bem intuitivo. Economiza bastante forma, quase não tem forma. É mais teórico e mais intuitivo. Então, ao invés de a gente estar trabalhando com fórmula, a gente vai trabalhar mais recorrendo à intuição. Ah, professor, como é no nosso dia a dia? Como é que acontece essa situação? Então, aproveitem. Hoje, já estamos dizendo, né? É um dos assuntos mais simples de física do ensino médio. De todo o ensino médio, vocês vão ter a chance agora, né? A oportunidade agora de estar vendo o assunto mais simples, o mais fácil. E a gente conclui agora os 3 assuntos para o simulado 3. No caso, vai ser movimento vertical, movimento circular e esse terceiro assunto que a gente vai começar hoje. Então, retornando aqui, quero ver aí quem é um aluno que se lembra. Ah, professor, a gente estudou mecânica. Tranquilo. Foi lá o anúncio, né, anunciando no início do ano letivo, dizendo que a física, no primeiro ano do ensino médio, basicamente estuda mecânica, tudo sobre movimento. E, por sua vez, a mecânica se subdivide em 2 partes. Quais são essas 2 partes? E aí, alguém se lembra? Cinemática e dinâmica. Cinemática e dinâmica. E mais, tínhamos dito também, pronto, a Milena participou lá no chat, parabéns, Milena. E mais, dissemos que, por mecânica se subdividir nessas 2 partes, apenas essas 2 partes, e em todo o primeiro ano do ensino médio, a gente só vai estudar basicamente mecânica, cinemática e dinâmica. E mais, dissemos que esses 2 assuntos, mais ou menos, iam ser divididos como sendo cinemática no primeiro e segundo trimestre e dinâmica no terceiro e quarto trimestre. E é mais ou menos isso. Por cinemática ser um pouco mais extenso, o conteúdo do programa ser um pouco maior, às vezes a gente passa para o terceiro bimestre. Então, é mais ou menos o primeiro e segundo bimestre e um pouquinho do terceiro bimestre. E dinâmica seria o terceiro e quarto bimestre. E é mais ou menos esse programa, esse cronograma que a gente está seguindo. Mas a questão agora é exatamente isso. Professor, então já concluímos absolutamente tudo sobre cinemática. Finalizamos tudo sobre matemática. Alguns alunos aí devem estar dizendo, graças a Deus, não via mais a hora. Professor, eu já não aguentava mais. E aluno até perguntando, professor,
e não acabou não? Professor, não vai acabar não? Professor, e no Enem cai realmente esses assuntos? Professor, eu queria ver e o próximo assunto. Então, cinemática, concluímos. Parabéns aos que chegaram até aqui, né? Cumpriram a meta, estamos cumprindo a meta. O programa, o cronograma a ser cumprido, o programa do Enem. Ah, professor, cinemática. Cinemática seria estudando o movimento, certo? Estudando o movimento. Você parte da mecânica que estuda o movimento, também estuda o movimento. Mas só que vai estudar o movimento de que forma? Tudo isso a gente anunciou para vocês desde lá do início do ano, desde o começo das aulas. Ah, professor, ambas, cinemática e dinâmica, vão estudar movimento, mas só que cada uma com sua característica peculiar. Cinemática vai estudar movimento, mas só que de uma maneira específica. Dinâmica também vai estudar movimento, só que de outra maneira específica aos moldes da dinâmica. Ah, professor, a cinemática vai estudar o movimento, mas de que maneira? Vai estudar o movimento sem as causas. Sem as causas. Então, gente, mais uma vez, os alunos estão chegando aí, não pegaram o início da aula, a gente está dizendo o seguinte, essa aula de hoje é uma das aulas, um dos assuntos, um dos conteúdos mais simples, não só do primeiro ano, mas de todo o ensino médio. Uma das matérias, um dos conteúdos dos assuntos mais simples. Então, aproveite. Estão vendo que até agora não tem absolutamente nenhuma forma. E quase, ao longo de todo esse assunto, quase não vai ter forma. A maioria do conteúdo são ideias teóricas, são conceitos, definições que a gente recorre à nossa intuição. Então, aproveite. Então, cinemática vai estudar o movimento sem se preocupar com as causas. Já a dinâmica também vai estudar o movimento, mas só que de outra maneira. Enquanto que a cinemática é sem as causas, a dinâmica vai estudar exatamente o contrário. Vai estudar o movimento com as causas. Além de estudar o movimento com as causas, ela vai se preocupar. Qual foi o motivo? Qual foi a causa daquele movimento? Quanto que a cinemática? Vocês concluíram o assunto, tá, pessoal? A gente estudou tudo sobre cinemática. Grandezas cinemáticas, as primeiras formulazinhas cinemáticas, delta S, delta T, o V, o Vzinho, velocidade e aceleração. Basicamente, a gente só tem essas 4 grandezas. Espaço, tempo, velocidade e aceleração. Ah, professor, mas a gente não estudou só isso. Estudamos as fórmulas, depois estudamos as funções horárias. Ah, professor, estudamos diferentes tipos de movimento, uniforme, uniformemente variável. Estudamos os gráficos, as funções horárias relacionando com os gráficos. Depois começamos o movimento vertical, uma pedrinha que cai. Ah, professor, uma pedra que é solta, ela é solta, abandonada lá de cima. Então ela vai cair. Movimento vertical, queda livre, sendo lançado. Ou queda livre ou sendo lançado. Lançado para baixo ou lançado para cima. Movimento vertical. Logo depois começamos a estudar movimento circular. Ah, professor, está girando, está rotacionando. É um movimento circular. Então, todos esses assuntos eram assuntos da cinemática. E o interessante seria algum aluno responder a pergunta do professor participando, né? Eu falei de participação, seria o seguinte: gente, estudando cinemática, todo esse conteúdo sem as causas do movimento. Como era que a gente estudava sem as causas do movimento? Interessante a resposta. E a resposta é o seguinte: tá, professor, a gente estudava o movimento em si, só se preocupando em descrever o movimento. A gente não estava preocupado o que foi que gerou o movimento, qual foi a causa do movimento, qual foi o motivo que iniciou o movimento. A gente está apenas descrevendo o movimento em si. Uma vez o movimento iniciando, o movimento já estava iniciando e sendo desenvolvido, a gente ia estudar descrevendo como era aquele movimento, qual era o espaço, a distância que ia percorrer, em quanto tempo, qual era a velocidade que ia desenvolver e qual a aceleração. Então, nós estudamos o movimento em si, o seu desenvolvimento. A partir de agora, a dinâmica vai se preocupar com as causas. Aí alguém pode dizer, professor, vai se preocupar somente com as causas, o que gerou, o que causou, o que iniciou, o que motivou o movimento, e não vamos estudar o movimento em si depois, vamos estudar ambas as situações. Então, alguns aí que podem ter achado, que bom, nos livramos de cinemática, mas algumas questões, algumas situações vão se preocupar como sendo da dinâmica. A dinâmica é responsável apenas por se preocupar com a causa. Mas, além da causa, eles vão perguntar
depois de iniciado, depois de ter sido motivado a causa do movimento, o movimento que se iniciou em si, como é que vai se dar esse movimento? Aí volta para a cinemática. Então, gente, nesse primeiro momento de explanação, o professor está explicando o que é que você vai estudar. Basta, nesse primeiro momento, você entender. Ah, professor, então quer dizer que a cinemática é o movimento em si, sem me preocupar com o que gerou. Tranquilo. E a dinâmica seria a causa, exatamente o momento anterior ao que vai ser desenvolvido, anterior ao que iniciou, ao que causou. Então, gente, nesse primeiro momento, é entender esse esquema. Depois de entendido isso, vamos agora para as situações. Ah, professor, a situação está mais ou menos exposto aqui a ideia teórica, a definição do conceito teórico. Tem uma ideia. Mas agora vamos para um exemplo, que como alguns alunos já disseram, tá, professor, a gente observa mais as dúvidas, as dificuldades quando vê um exemplo. Então, vamos agora para um exemplo prático, no dia a dia, no cotidiano, que é exatamente onde vai aparecer aí as situações intuitivas. A partir lá da situação, porque não estamos na experiência em si, pegando lá a prática, a gente vai para uma experiência mental. Por isso que a gente sempre recorre a dizer que é a experiência intuitiva. Então, lá, depois de entendido isso, vamos lá para o caso. O caso lá de uma situação real. Uma situação real. De entender o que seria eu dividir, professor, lá na situação real. Como é, onde é, quando é que eu posso dividir essa situação sendo cinemática e essa situação sendo dinâmica. E nós já tínhamos dito isso também desde o começo do ano. Ah, professor, em que situação? Vou botar aqui, ó, exemplo. Então, aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso, ele já está tomando nota, né? Ó, desse esquemazinho. Primeira coisa que a gente passou foi esse esquema. Segunda coisa agora. Segunda parte. O exemplo. A situação prática. Então, gente, para você entender esse esquema teórico do que é cinemática e do que é dinâmica, vamos para a situação lá da bola. Lá o jogo, o esporte, futebol. Todo mundo, né? Familiarizado. Então, tem lá a bola. A gente tinha falado isso desde lá do início do ano, né? A primeiríssima aula. Então, está lá a bola no campo, certo? Lá no campo. E a questão é vocês entenderem o seguinte. Estou aqui escrevendo com o pincel preto, ou agora para diferenciar com o pincel vermelho. Então, vocês observam o seguinte. Supondo, imaginando essa bola inicialmente parada. Então, ela está parada. Parada, em repouso, não está em movimento, está parada. Aí a pergunta é o seguinte, pergunta teórica. O que é necessário para se colocar essa bola em movimento? Então, não se atenham à física, não se atenham aos termos técnicos, ao formalismo físico. É recorrer apenas à intuição, como a gente sempre fala. Lá no campo de futebol, você imaginando como é que os jogadores lá se comportam, lá no campo de futebol, para colocar esse objeto aqui, essa bola, em movimento. É necessário o quê? No início do ano, o pessoal participava mais e dizia o seguinte, tá, professor? É necessário alguém chutar. Então, um chute. Tranquilo. Parabéns. Estou recorrendo lá no início do ano, né? Quando respondiam participando aí das questões. Então, o aluno dizia, tá, professor, a bola parada no meio do campo, quero colocar a bola em movimento, a bola circular no jogo, eu vou e chuto. Então, é necessário um chute. Então, lá, a pergunta é o seguinte. Exatamente aqui, ó, tracei aqui com o pincel vermelho a divisão, a cisão aqui, ó, dividir em duas partes aqui a situação. A situação onde vai efetivamente, aqui evidenciado, onde está dividido a situação que divide a cinemática e a dinâmica. E mais, vou enumerar, vamos supor que seja uma questão lá do Enem. Vou enumerar. Tá, professor? Dividir em duas partes, então vou enumerar a primeira, número 1, e a segunda, número 2. Em qual das duas partes, dividido aqui, eu vou ter exclusivamente cinemática e exclusivamente dinâmica? Onde é que vai estar a cinemática? Na 1 ou na 2? Onde é que vai estar a dinâmica? Na 1 ou na 2? Ah, professor, para responder isso, primeiro, observe. O que é necessário para colocar essa bola em movimento? Ela estando inicialmente parada. Então, ela está em repouso.
Supondo que inicialmente ela estivesse em repouso, o que é necessário para colocá-la em movimento? Aí disseram, tá, professor, tá aqui, ó, uma ação. O indivíduo lá, ele atuando sobre esse objeto, é necessário ele chutar, é um chute. Vamos ser. Inicialmente, o objeto está parado, em repouso. Para que eu coloque ele em movimento, é necessário o quê? Uma atuação. Eu atuar, professor, lá no futebol eu vou dar um chute. Lá na sinuca, no bilhar, eu vou dar uma atacada. Lá no vôlei, eu vou dar um lance, né? Eu vou sacar. Então, observe que, independente de como seja essa ação, essa atuação, eu vou exercer sobre o objeto. Aí a pergunta é, onde é, nessas duas partes divididas, na número 1, na número 2, onde é que eu vou ter a cinemática e onde é que eu vou ter a dinâmica? Já que não se sente à vontade de participar, pelo menos no chat, né? Professor, cinemática vai ser na 2, cinemática vai ser na 1, ou vice-versa, dinâmica vai ser na 1, pronto, ó, João Paulo lá falou, que bom, João Paulo, parabéns, participação, né? Ó. Então, gente, está bem evidenciado, está bem aqui explanado a situação, tá, professor? O senhor tinha acabado de dizer que cinemática é apenas o movimento em si, movimento sendo desenvolvido, sem me preocupar com as causas. Se o senhor dividiu aqui, cindiu aqui, dividiu em duas partes, mostrando aqui a causa, o chute, o que motivou, então é evidente aqui que essa primeira parte é a dinâmica. E a segunda parte vai ser o quê? Vai ser uma vez o objeto tendo estado em repouso, se foi atuado, né, sobre ele um impacto, um chute, na verdade, ele vai entrar em movimento. Então, eu vou analisar aqui o movimento em si, o movimento sendo desenvolvido, ou seja, essa segunda parte é a parte da cinemática. Então, observe, gente. Estamos chegando quase na metade da aula. Tá, professor? Até agora não vimos nenhuma fórmula. Mais uma vez, pela segunda ou terceira vez. Esse assunto não tem fórmulas. Esse assunto é um dos assuntos mais simples. É um dos assuntos mais simples porque recorre a você desenvolver intuitivamente as situações. Tá, professor? É intuitivo aí, é do nosso senso comum, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que, óbvio, se alguma coisa está parada. Eu passei lá pela sala, tinha lá a mesinha de centro, sem querer esbarrei. A mesa de centro estava parada. Quando eu esbarrei, ela se deslocou, ela se movimentou. Então, ela se movimentou por quê? Por conta do meu esbarrão. Então, o que motivou ela a se deslocar foi o esbarrão. Logo, o que causou, o que motivou é exatamente o objeto, o alvo do objeto do estudo da dinâmica. Por quê? Porque é exatamente o que causa, no caso aqui, o chute, é o que vai ser estudado pela dinâmica. É a causa. Coloquei aqui entre parênteses, causa. Então, a causa do movimento, depois de analisado essa situação, né? Vamos dizer que essa situação aqui, no primeiro momento, seja um antes, certo? Logo depois, vem um depois. Logo depois vem um depois, né? Uma redundância aí. Logo depois dessa situação exposta, vem a situação consequente, o depois. Professor, e o depois vai ser o que em si? Vai ser um movimento, né? Ó, o objeto, ele vai estar em movimento. Então, quis aqui, ó, traçar esse esquema para você entender. Tá, professor, antes estava em repouso. Estando em repouso, é necessário atuar sobre o objeto. Esse atuar vai ser a causa. Que no caso aqui, a gente exemplificou como sendo chute. Podia ser um chute, podia ser uma atacada, podia ser um lance, né? Lá o saque no vôlei. A causa. E sendo a causa que atuou sobre o objeto, estando antes em repouso, logo a situação seguinte, o depois, esse objeto vai estar em movimento. Então, gente, o esquema aqui é entender esses dois momentos, o antes e o depois. O antes é essa configuração aqui. É a bola lá no campo de futebol, em repouso. Quero colocar ele em movimento? É necessário atuar sobre ele.
O que vai atuar sobre ele para colocar em movimento é chamado de causa. É chamado de causa. Logo, essa parte anterior, essa primeira parte, é alvo, é objeto de estudo da dinâmica, que vai se preocupar com as causas. Enquanto que o movimento em si, só analisar o movimento em si, o seu desenvolvimento, eu não quero saber, eu não quero me preocupar com a causa, vai ser o objeto da cinemática. Porque depois dessa situação, a consequência, a situação depois, posterior, vai ser o objeto estando em movimento. Então, gente, essas situações são as situações intuitivas da nossa percepção, do nosso convívio, da nossa experiência cotidiana. Depois de aplicado essa experiência cotidiana que todos nós temos, aí agora a gente vem para a parte formal, começar a formalizar. Aí a pergunta agora é, parabéns aos alunos que participaram, pelo menos aí no chat, né? Respondendo aqui as perguntas, parabéns. Agora a pergunta é um pouco mais formal. Mas quem é esse agente? Quem é esse agente? Quem é o agente? Quem é a causa? De maneira física. Fisicamente falando, de maneira técnica, de maneira formal, esse chute é um agente, é um ente físico, é um ente físico. E esse ente físico seria que tipo de grandeza? Seria que grandeza? Tá, professor? Quais foram as grandezas que a gente estudou até agora? Na cinemática, nós tínhamos o quê? O espaço, o tempo, velocidade e aceleração. Mas tem somente essas grandezas na física? Não. Quando foi lá na parte de estudar as grandezas escalares ou grandezas vetoriais, a gente apresentou outras grandezas. Temperatura, massa e uma outra grandeza que é exatamente a resposta aqui. Então, pela segunda vez, qual é a grandeza física responsável por ser, no caso aqui, o chute, né? Qual seria a grandeza que seria o chute? Qual seria a grandeza que é a causa do movimento? O que é que atua? Qual é a grandeza física que atua sobre os objetos se estiverem em movimento, se estiverem em repouso, para colocar em movimento? E aí, alguém sabe dizer? Alguém arrisca aí, participação? Força. Pronto, Anderson, parabéns. Mas, rapaz, essa tua participação agora vai ser uma participação extra, uma participação diferente, né? Porque além de ter respondido, respondeu aqui no microfone. Parabéns, Anderson. Show de bola. É isso aí. Parabéns, parabéns. Tá, professor, é a força. Alguns poderiam dizer, é um impulso. Impulso é uma grandeza física também. A gente vai estudar o impulso. É a potência. Tem trabalho, tem energia. Então, tem quantidade de movimento, tem várias grandezas. Uma delas é chamada força. Então, o Anderson já respondeu. Tá, professor, então é a força. Olha aí a força. Então, é a força. Acabou-se. Aí alguém pode dizer, tá, professor, vai começar as fórmulas agora, né? Ó, já estou vendo aí um símbolo físico, uma grandeza física, o Fzão. É um F de forma, gente. Não é F maiúsculo, aquele F cursivo maiúsculo, né? Ó, desenhado. Não é F minúsculo, nem tampouco F de imprensa. É um F maiúsculo, um Fzão maiúsculo. Maiúsculo não, de forma, né? Perdão. Ah, professor, a força. Aí alguém pode dizer, tá, professor, vai começar as fórmulas agora, né? Não. Isso para vocês, não tem fórmula. Então, gente, de maneira descontraída, de maneira à vontade, como o Anderson bem fez aí, ó, participar descontraidamente, já que são situações recorrentes à intuição. Tá, professor? É bem intuitivo, né? Do nosso convívio, do nosso dia a dia. Então, eu vou começar a arriscar aí, para pelo menos garantir uns pontinhos de participação. Então, gente, sinceramente, são ideias, conceitos, noções bem preliminares, bem básicas, bem simples. Então, aproveitem aí, porque, mais uma vez, é um dos assuntos mais simples de todo o ensino médio. É o início de dinâmica, essa parte. Ah, professor, já entendemos que força é o agente necessário para atuar sobre o objeto. E mais, essa força vai ser alvo da dinâmica, já que força é exatamente igual, numa linguagem matemática, né? Estou colocando aqui o sinal, né?
o símbolozinho aqui, o sinal de igualdade, matematicamente falando, a causa é exatamente igual. Ela é a força. Ah, professor, qual é a causa que a gente estuda na dinâmica? A causa, na verdade, é a força. Então, gente, questão teórica. Olha lá, o professor vai ditar agora a questão teórica do Enem. Questão teórica diz o seguinte: qual é o único agente físico capaz e suficiente? Capaz e suficiente. Questão de Enem. Estou falando aqui, alguns não estão nem copiando, né? Então, vou apagar aqui para você copiar essa questão. Qual é o único, bem destacado essa palavra, esse termo, o único agente, é o único agente físico capaz, olha aqui, capaz e suficiente. Capaz e suficiente. É o único. Não, professor, mas tem muito. Não, mas tem a potência. Não. Trabalho, energia, não. Quantidade, não, é o único. Tá aqui. É o único agente físico capaz e suficiente para atuar sobre um objeto. E se ele estiver em repouso, ele vai entrar em movimento. Acabou-se. Entendido isso? Pergunta. Definição de força. Coloquei no simulado 3. O que é força? Tá aqui, ó. Força. Definição de força. Então, primeiro, é o único agente físico. Outro sinônimo de agente físico. Cara, eu vou apagar aqui para poder organizar melhor. É o único agente físico, né? Ó, agente físico, sinônimo de agente físico. Grandeza. Grandeza física. Então, gente, sinceramente, vai estar lá no Enem. Enem, vestibular, simulado, onde for. O que é força? Definição de força. É o único agente físico, eu digo físico com a boca, eu falo com a boca e escrevo físico. É o único agente físico ou grandeza física capaz e suficiente para, atuando sobre um objeto, se estiver em repouso, ele vai entrar em movimento. Observem que eu chamei a atenção a um detalhe. Eu disse o seguinte: estando em repouso, se atuar ele em repouso, ele vai entrar em movimento. Então, agora eu vou fazer a recíproca, a situação contrária. Se ele estiver em repouso, atua a força, os físicos falam. Tem um objeto em repouso, atua força sobre ele, joga força sobre ele, exerce, aplica força sobre ele, ele vai entrar em movimento. Observe. Se estiver em repouso, vou colocar aqui a seta de sentido, a sequência. Se partir do repouso, atua a força, entra em movimento. Agora, recíproca. E se estiver em movimento? Qual é o único agente físico ou grandeza física capaz e suficiente para atuar sobre um objeto estando em movimento para que ele entre em repouso? É a força. Eu digo força e eu escrevi forca. Foi força. Então, gente, vale para as duas situações inversas, indo e voltando. Alguma pergunta, gente? Isso daqui é extremamente importante. Alguém pode dizer, tá, professor? Se um objeto estiver parado, atua força, joga força sobre ele, os físicos falam. Joga força sobre o objeto em repouso, ele entra em movimento. A situação contrária, Recife, pronto, a situação lá do cinema, né? Tá Super-Homem, vem o trem desgovernado, tem que parar. O que o Super-Homem faz? Ele vai para frente do trem e segura o trem. Ou seja, exerce, atua, realiza uma força sobre o trem para parar. Então, observe, gente, que é nas duas situações. Nos dois sentidos, de ir e voltar. Se tiver em repouso, quer o movimento, atua força. Se tiver em movimento, atua o quê? Força. E aí ele faz o quê? Ele para. Mas a observação tem que ser atuado a força no sentido contrário do movimento. Porque se o Super-Homem tivesse desnorteado, tá lá o trem desgovernado, e ele querendo parar, ele vai te segurar. Mas ao invés de exercer a força
na frente dele contrário, exercesse a força lá atrás dele. Aí é que ia aumentar o movimento. Então a gente tem que estar atento só a esse detalhe. É o mais simples possível. Entendido isso, professor, já sei. Agora a definição. Qual é a definição de força? Tranquilo. Definição de força. É o único agente físico ou grandeza física capaz o suficiente para, atuando sobre o objeto em repouso, ele entrar em movimento. Ou vice-versa, estando em movimento, atuando no sentido contrário, ele entra em repouso. Isso é força. Agora a pergunta é: professor, já entendi. Estando em movimento, estando em repouso. Agora, se eu atuar a força, pergunto, o que é necessário atuar sobre um objeto? Professor, é a força. Mas só que vocês já estudaram sobre movimento. E vocês viram movimento uniforme variado. Aí a pergunta é: se eu atuar essa força no objeto em repouso, ele vai entrar em movimento. Antes a velocidade dele era o quê? A velocidade dele era o quê? Tá, professor, se está parado, se está em repouso, parado, a velocidade é zero. Atuou a força, ele vai entrar em movimento com uma certa velocidade. Vamos supor aí 20 metros por segundo. Entrou em movimento. Pergunta: se ele mudou, variou, alterou a sua velocidade, qual é a grandeza física que demonstra que está tendo alteração, mudança, variação de velocidade? Qual é a grandeza física? E aí, alguém? E aí, Anderson? Tenta salvar, pelo amor de Deus. Quais são as grandezas físicas que a gente estudou até aqui? Cadê? Anderson só não, né? Qualquer um. Essa turma. DEF, da turma de Camille. Camille participa também, né? Ó. Cadê? Vejam aí. Quais são as grandezas físicas que a gente viu até agora? Espaço, tempo, velocidade e aceleração. Qual dessas 4 grandezas físicas que a gente já tinha visto na cinemática que demonstra variação de velocidade? Tá, professor, se o senhor está falando de velocidade, não é a velocidade, porque eu já estou falando dela mesmo. Então, resta espaço, tempo ou aceleração. O que é que exprime mudança, alternância de variação de velocidade? E aí, alguém? Ninguém? Aceleração. Pronto, cadê? Anderson, Paulo, parabéns. A aceleração, professor, porque a aceleração é a variação da velocidade. Variação da velocidade. O que é aceleração? Delta V sobre delta T, não é assim? Ou seja, consequência da definição de força. Em qualquer sistema que estiver sendo atuado, exercido, realizado força, vai ter o quê? Vai ter o quê? Aceleração. Olha aqui a consequência, a aceleração. Simples assim. Acabou, salvo. Então, gente, é vocês entenderem. O objeto parado, para entrar em movimento, é necessário atuar a força. Se atua a força, essa força vai alterar o estado de movimento. Então, observe que existem apenas 2 estados de movimento. Quais são os 2 estados? Ou repouso, ou em movimento em si, propriamente dito. Então, o estado de movimento é chamado repouso, o estado. Qual é o estado dele? Como é que ele está? Ele se encontra como? Qual é o estado de movimento? Ou ele está parado, ou ele está em movimento, propriamente dito. Então, os 2 estados. A força é o único agente capaz para alterar o estado de movimento. Concluindo aqui, é o único agente físico ou grandeza física capaz e suficiente para quê? Para alterar o estado de movimento. Acabou essa aula. E quais são os estados de movimento? Ou repouso, ou em movimento propriamente dito. Então, gente, é entender isso. Professor, estando em repouso, atua força, entra em movimento. Estando em movimento, atua força contrária, entra em repouso. Essa ideia de vai ou vem, no sentido de ir ou voltando, de repouso para movimento ou de movimento para repouso, quem define é a força. A força sendo exercida sobre o objeto. Então, gente, entendendo isso. E se eu tenho uma força, em consequência, eu vou ter o quê? O estado de movimento. Em consequência, eu vou ter a aceleração. Tendo força, tem aceleração. Tendo força, tem aceleração.
E aí, gente, alguma pergunta? Acabou sua aula, acabou seu assunto. Vamos agora para a situação prática. Tem a aceleração. Alguma pergunta? Acabou, senhor. Certo? Não tem forma, não tem conta, não tem nada de cálculo, é apenas a ideia intuitiva. De força, o que é dinâmica, situação prática. Força é a grandeza física necessária para alterar o estado de movimento, ou repouso, ou em movimento. Atuando força, tem aceleração. Acabou-se. Entendido isso, vem agora o conteúdo novo. Aí alguém pode dizer, tá, professor, então o conteúdo novo é dinâmica? Está dentro da dinâmica, é o primeiro assunto da dinâmica, chamado leis de Newton. Leis de Newton. Leis de Newton. Para finalizar agora, como a gente disse, né, ó, você entendeu aqui. Então vamos finalizar agora na situação. Ah, professor, e o que seriam leis de Newton? Leis de Newton. Leis de Newton é o primeiro conteúdo da dinâmica. O assunto de dinâmica inicia com o conteúdo leis de Newton. E leis de Newton, professor, vai estudar propriamente dito o quê? Vai estudar a força. Vai estudar a força. Já que dinâmica é a parte responsável por estudar o movimento com as causas, se preocupando com as causas. E força é a causa do movimento, já tendo entendido o que é força, a definição de força. Aí agora a questão é, tá, professor, e o que seriam as leis de Newton? Newton, tendo entendido essa situação, imagine aí como se Newton fosse aluno, como vocês, está aí Newton assistindo aula com vocês, e ele assistiu, basicamente, essa primeira explicação. Apenas com essa primeira explicação, ele foi, desenvolveu, deduziu as leis para o movimento. Ficou conhecido como leis de Newton. Então, o que seriam as leis de Newton na mecânica, na dinâmica? Seriam as leis que governam o movimento, relacionado à força. Então, imaginem que Newton assistiu apenas essa primeira aula. E, a partir daí, ele deduziu as leis do movimento. Ah, professor, e como foi que ele deduziu essas leis? Já adianto para vocês. Alguém sabe dizer quantas leis para o movimento na mecânica? Quantas são essas leis? E aí, alguém arrisca? Ninguém? Três? Três, parabéns. Eita, Anderson está afiado, né? Parabéns, Anderson. São 3 leis. Tá, professor, como é que Newton ele organizou essas leis? Então, na verdade, gente, o que Newton fez foi apenas organizar. Porque já estava exposto por Galileu e outros anteriores a Newton. Já estava exposto a ideia, como eu brinquei com vocês, a primeira aulinha, a primeira parte, Newton tinha assistido somente isso. Depois daí ele foi para casa, foi embaixo do pé de maçã, né? E deduziu as leis de movimento. E Anderson já adiantou, são 3. Ah, professor, como foi que ele organizou? Na verdade, o que Newton fez foi organizar. Ele sistematizou. Foi uma sistematização, ele organizou. Como foi que ele sistematizou? Ele pensou no seguinte, de maneira bem simplória, né? Bem simplista aqui. É óbvio que não foi assim, é um pouco mais aprofundado, mas para que vocês entendam nesse primeiro momento, é suficiente entender dessa maneira bem simplista. Então ele pensou no seguinte, vamos supor, já que o agente responsável pelo movimento é a força, ele tinha assistido essa aula, é a força. Então vamos supor agora em organizar essa ideia num sistema aqui, eu vou sistematizar uma ordem aqui, um encadeamento, uma sequência, uma ordem, para melhor organizar essa força. O que significa o estudo dessa força? O estudo do movimento em si. E ele disse o seguinte, vamos dividir em 2 momentos, em 2 situações, em 2 partes. O antes, como foi lá no chute da bola, e o depois. Do mesmo jeito, gente. Foi a aula que Newton assistiu. Então, ele dividiu aqui, ó. Cortou em 2 partes, o antes e o depois. E ele diz o seguinte, para que a gente tenha na nossa mente, para que fique melhor aprendido, para que a gente tenha melhor a ideia, vamos supor essa divisão. A divisão de quê? Se é sobre força, vamos analisar a primeira situação sem força, como seria o sistema lá, da bolinha, lá no campo de futebol, sem força.
Então, observe que ele começou a organizar, ele começou a sistematizar, colocar ordem em todas essas informações. E a ordem que ele viu foi essa sequência, esse encadeamento. A primeira situação seria a situação sem força. Já fica mais evidente. Se a primeira é sem força, a segunda vai ser o que antes? E aí, responde lá, alguém, Camila, Anderson, Paulo. A primeira é sem força. A segunda, beleza. A segunda é com força. Força. Foi a ideia de Newton, para colocar ordem ali no assunto, no conteúdo. Se eu não tenho força, sem força, vou reescrever aqui o que está escrito por extenso, né, sem força, vou reescrever através de notação matemática. Qual é o símbolo, né, matemático para exprimir não existência, não existe. Então está aqui, né, é o Ezinho quadrado invertido cortado, né, sem força. Então vamos supor aqui, sem força. Então Newton analisou o seguinte: num sistema que não tenha força, eu tinha dito para vocês o quê? Duas grandezas. Em qualquer situação, se houver força, em consequência tem o quê também? Vai outra grandeza, antes eu disse lá. Professor, se tem força, tem o quê? E aí? Rapaz, vai a segunda grandeza. Se tem força, tem aceleração. Assim, se tem força, tem aceleração. Então, Newton disse o seguinte: primeiras situações, vamos classificar aqui, dividir o universo do movimento em duas categorias. As categorias que não têm força, sem força, não existe força. E as categorias que existe força. Pronto, Newton fez isso. Aí ele veio para cá. Se não existe força, em consequência de não existir força, eu vou ter o quê? Se tem força, tem aceleração. Se não existe força, vai ter o quê? Não vai ter o quê? Também não vai ter, e aí o quê? A aceleração. Simples assim. Não existe força. Não existe aceleração. Então ele estava lá só organizando, classificando tudo que existe no movimento, no universo do movimento, no universo dos movimentos. Vamos classificar aqui em categorias. Situações que não existe força, não tem aceleração. Aí eu pergunto para vocês, quais foram os movimentos que a gente estudou até finalizar a cinemática? Quais foram os movimentos? E aí? Movimento retilíneo, não foi? Uniforme. E movimento retilíneo uniformemente variado. Foi assim? Depois de estudar o movimento retilíneo, a gente veio para o movimento circular. Movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Estudamos os 4 movimentos. Então, gente, basicamente, só existem esses 4 movimentos. Ou o movimento é do tipo retilíneo, uma reta, ou o movimento é do tipo circular. Professor, e o movimento vertical? O movimento vertical é retilíneo, uma reta. O camarada cai lá, desce, uma reta. Ou retilíneo ou circular. Se é retilíneo, ou é uniforme, ou é uniformemente variado. Se é circular, ou é uniforme, ou é uniformemente variado. Tranquilo? Isso foi o que a gente viu. Isso foi o que a gente tinha concluído nos assuntos anteriores. Cinemática, acabou-se. Aí agora, quero saber, num sistema que não tenha aceleração, se não tem aceleração, o movimento é de que tipo? É retilíneo uniforme? Retilíneo uniformemente variado? Circular uniforme? Ou circular uniformemente variado? E aí, alguém? Uniformemente variado. Tem aceleração? Sim ou não? Professor, você está dizendo aqui, variado é porque tem aceleração. Aqui, então tudo que for uniforme variado tem aceleração. Professor, está variando, então tem aceleração. Deixei aqui uniforme, velocidade constante, não tem aceleração. Mas e o circular uniforme? Questão de Enem. Foi a questão que a gente mais enfatizou, que a gente mais chamou a atenção. A atenção para essa observação, a gente sempre dizia. Qual era a atenção? A atenção era o seguinte, sobre o movimento circular. O movimento circular, sendo uniforme, ele tem ou não tem aceleração? Lembre aí. Alguém pode dizer, professor, mas ele é uniforme. Se é uniforme, é constante. Foi quando a gente abriu parênteses para explicar grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mesmo o módulo sendo constante, mas está tendo variação de direção. Se está tendo variação de direção, logo tem aceleração. E qual era a aceleração que eu tinha no movimento circular uniforme?
a aceleração centrípeta era uma aceleração especial, em decorrência apenas da variação da direção, mesmo o módulo da velocidade sendo constante. Então, aqui também tem aceleração, e a aceleração é do tipo centrípeta. Então, pergunta, quantos movimentos nós temos? Retilíneo uniforme variado, circular uniforme variado. Desses 4 movimentos, qual é o único que não tem aceleração? Qual é o único? Então, gente, qual é o único? Ninguém? Qual é o único? Então, gente, isso daqui é o detalhe. Alguém pode dizer, tá, pessoal, a aula de hoje foi melhor, porque é mais simples, é mais fácil, como o senhor bem disse, não tem conta, não tem forma, nada para calcular, é só teoria. Mas, por incrível que pareça, é o que mais elimina candidatos no Enem. Por quê? Porque eles não atentam para essa observação. Ah, mas o camarada está dizendo que é uniforme, mas está girando, então tem aceleração centrípeta. Então, qual é o único movimento que não tem aceleração de tipo nenhum? É o movimento retilíneo uniforme. Então, na primeira situação, Newton diz, vamos classificar como sendo situações que não existe força. Não existindo força, não existe aceleração. Qual é o movimento onde não existe aceleração de nenhum tipo? É o movimento retilíneo uniforme. Apenas esse movimento retilíneo uniforme, não existe aceleração. Então, tem que ser lá no espaço vazio, no espaço longínquo. Uma reta, o objeto está lá numa reta. A vida toda, eternamente, a vida toda, não tem força sobre ele, porque ele está no movimento retilíneo uniforme. Fora essa situação, que é uma situação especial, todas as outras situações têm força e têm aceleração. Ah, professor, então no movimento retilíneo uniforme, eu vou ter 2 situações. Quais são as 2 situações? E aí? Ou o objeto está parado, ou o objeto, primeira situação, ou a segunda situação, o objeto está em movimento. Se ele estiver parado, a velocidade dele é 0, está parado, em repouso. Se ele estiver em movimento, a velocidade dele tem que ser constante, não pode mudar. Esse primeiro caso, o objeto parado, em repouso, velocidade 0, é chamado equilíbrio estático. Equilíbrio estático. E esse segundo caso, estando em movimento, mas é um movimento, em especial um movimento de equilíbrio, não, nada está perturbando, não tem forças externas perturbando. Então, também é equilíbrio, mas só que é equilíbrio dinâmico. Então, gente, sinceramente, nesse simulado 3, vai ter essas questões. Olha lá as questões, que nada mais são que essas ideias teóricas. Ah, professor, primeiro caso, primeira lei de Newton, é chamada lei da inércia. Lei da inércia. Vou colocar aqui, ó. Lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Diz todo objeto tende a permanecer parado ou em movimento com velocidade constante, a menos que não atue sobre ele uma força. Se não atuar força sobre ele, ou ele vai estar parado, ou ele vai estar em velocidade constante. Então, é entender esse esquema, gente. O que é que diz a primeira lei de Newton? Chamada de primeira lei, ou lei da inércia. Diz o seguinte, sobre situações que não existem forças. Se não tem força, eu tenho 2 possibilidades. Ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento com velocidade constante. Simples assim. Aí vamos agora para a segunda lei. A segunda lei é chamada de segunda lei, ou lei das massas. Lei das massas. Por que lei das massas, professor? Lei das massas. Porque diz o seguinte, se na primeira lei não tem força, eu nem vou me preocupar com a força, porque não existe força. Na segunda lei já existe força. Se existe força, Newton disse o seguinte, vamos calcular essa força. Então, a segunda lei, ela quer saber quanto é a força, quanto vale, qual é o valor da força. E Newton deduziu a fórmula seguinte, F igual a M vezes A. Olha aí porque é chamado lei das massas. Porque ele diz o seguinte, que para calcular a força, basta saber a massa do objeto que foi atuado, vezes a aceleração que ele desenvolveu no movimento. Então, gente, primeira lei, não existe força.
Ou o corpo vai estar parado, ou em movimento com velocidade constante. É chamada lei da inércia. Lei da inércia é o quê? O corpo tende a permanecer parado, em repouso, ou em movimento com velocidade constante, a menos que atue sobre ele uma força. Simples assim. Segunda lei, eles, pronto, vamos agora sistematizar os casos que têm força. Tendo força, eu quero saber quanto é que vale. Como é que se calcula? F igual a MA. Segunda lei, lei das massas, é calcular, porque tem aqui, ó, para calcular a força, eu preciso da massa do objeto. E a terceira e última lei, que é, como o Anderson falou, é com força, existindo força, mas só que agora a questão, Newton queria saber não mais o quanto, não é o quanto, o valor, como é que eu calculo. Ele quer saber o como. Como é que essa força se comporta. E essa força se comporta como? É chamada lei da ação, reação. Lei da ação, reação. Aí Newton diz o seguinte, como é que essa força se comporta? Na segunda lei, ele quer saber quanto, qual é o valor. Na terceira lei, ele quer saber como é essa força. Ele diz o seguinte, que toda força, existe uma reação contrária. A toda ação existe uma reação contrária. E essa reação, ela tem mesmo módulo, 2, mesma direção, e 3, porém, sentido contrário. Então, a gente está aí. Terceira lei de Newton. A toda ação existe uma reação. Então, eu tenho uma força do tipo ação. Sobre essa ação, existe uma reação. E como, está aqui bem destacado, ó, como é que vai ser essa reação? Como é que vai ser essa força de natureza reação? Vai ser uma força de mesmo modo, mesma direção, porém sentido contrário. Ah, professor, atuou uma força vindo, força de ação. Vai surgir uma força contrária, força de reação. E essa força contrária vai ter mesmo modo. Se foi atuado 20, vai ser reagido 20. Se foi atuado 100, vai ser reagido 100. Mesmo modo, mesma direção, ou horizontal, ou vertical, ou diagonal, mesma direção. Porém, sentidos contrários. Observe que a ação está vindo, a reação está indo. Então, gente, primeira lei de dinâmica, leis de Newton, é entender o que é força e entender as 3 leis de Newton. 9 horas, e aí, gente, tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? É o presente que a gente diz. É a aula mais simples, é a aula mais trivial, é a aula mais básica de física de todo o ensino médio. É a aula sobre leis de Newton. A definição de leis de Newton. Depois dessa aula, próximas aulas, vai ser a aula de aplicações. Leis de Newton é só entender essa ideia, essa teoria. E aí, tranquilo? Milena ali já se despediu. Aí, gente, parabéns a todos nas atividades. Bons estudos, boa sorte. Qualquer dúvida é só perguntar no chat. Tranquilo? Até mais, gente. Parabéns, boa sorte. Bom final de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeuzão, Milena. Até, professor. Anderson, valeu. Show de bola a tua participação hoje. Maria Eduarda. Até mais, gente. Tchau, tchau.